Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 4 de março, quinta-feira, da segunda semana da Quaresma. Que possamos, por meio da antífona de entrada, para a celebração eucarística, preparar o nosso coração para a acolhida da Palavra de Deus. Provai-me, ó Deus, e conhecei meus pensamentos. Vede se ando pela vereda do mal e conduzi-me no caminho da eternidade. Salmo 138, versículos 23 seguinte. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós nos deparamos aqui com uma passagem que é utilizada, sobretudo para a justificação de que os mortos não podem vir até nós para revelar, sobretudo, aquilo que acontece junto a Deus ou depois que faleceu junto à condenação eterna. No entanto,
nós podemos perceber uma temática ainda mais profunda. Jesus está aqui em discussão com os fariseus. Jesus conta a eles uma parábola, uma história daqueles que são munidos de tudo neste mundo, daqueles que têm tudo neste dia, festas esplêndidas, roupas finas e elegantes, e aqueles que não têm absolutamente nada, aqueles que passam por extrema necessidade. Poderíamos dizer, estas festas ricas e luxuosas, elegantes, seriam aqueles que têm plena consciência da lei, e aqueles que são pobres, cheios de feridas, diante da tradição judaica, era referente àqueles que eram marcados pelo pecado. Mas, muito mais do que marcados ou feridos pelo pecado, podemos aqui também observar uma virtude, a virtude da humildade. Junto às portas dos ricos, procurava se alimentar e era consolado pelos cachorros. A morte veio, tanto para os ricos como para o pobre. E diante desta realidade, Jesus demonstra que aquele que tudo conquistou aqui, geralmente acaba se perdendo. É como diz Jesus, quem quer ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, irá ganhá-la. Então, este jovem rico acaba vivenciando, portanto, todos os prazeres deste mundo e acaba sendo, portanto, condenado ao tormento eterno. Por outro lado, o jovem ou o pobre Lázaro, melhor dizendo, vive todas as dificuldades nesta vida. Provações, calúnias, indiferenças, e o único consolo que tem são dos cachorros que vão até ele para lamber suas feridas. Diante deste sofrimento, Lázaro recebe então a glória. A palavra nos diz, ele é elevado com os anjos à plena, a presença aqui do pai Abraão. É importante entender, Abraão é o homem de fé, aquele que procurou viver a fé, e a herança daqueles que têm fé é com toda certeza a vida eterna, a alegria eterna. Já a vida daqueles que não procuram viver da fé estão voltados à condenação. Então, Jesus olha e, falando esta realidade para os fariseus, ele conclui dizendo: se não escutam a Moisés e nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Ou seja, mesmo observando a lei, se não é capaz de compreendê-la e de vivê-la de forma coerente, ainda que aconteça o maior de todos os sinais, não será possível vivenciar a fé propriamente dita. Jesus Cristo, na vida do povo de Israel, é a plenitude da própria lei, dos profetas. Em nossa vida, Ele é a salvação. Nós cristãos temos consciência de que Jesus é aquele que veio em favor das nossas vidas, o Redentor de todo o gênero humano. E crer nele, escutar as suas palavras e procurar vivenciar aquilo que ele nos convida a vivenciar, é observar, portanto, a lei, Moisés e os profetas. E assim é capaz de se unir a Deus, assim é capaz de se unir a Jesus Cristo. Jesus está combatendo um fermento, o fermento dos fariseus, da hipocrisia, da incredulidade. Hoje Ele nos convida também a nos afastar dessa realidade. Peçamos que as práticas quaresmais façam com que nós possamos abraçar a fé e, abraçando a fé, possamos dar testemunho do Cristo que vive entre nós.
Assim nos perguntamos: qual a paga do justo nesse mundo? Qual a paga do injusto nesse mundo? A paga do justo é a vida em Deus, a vida eterna. Que o Senhor nos ajude, nos conceda a graça e que possamos lutar pela santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.